Carol, bem-vinda, boa noite. A gente ouviu agora há pouco o presidente do Supremo, ministro Barroso, falando que tudo é aceitável aí na democracia, ouvir os posicionamentos, mas para ele não há motivos para mudanças desse porte nesse momento. O que você conseguiu apurar sobre esse conflito, né, entre o legislativo e o judiciário? Oi, Diego, boa noite, Sakamoto, e a todos que estão nos acompanhando hoje no All News. Diego, é o seguinte, é uma luta de poderes, né? É uma tensão entre os dois poderes, entre o legislativo e o judiciário. É claro que o Supremo tem entrado em muitos temas que deveriam ser decididos pelo legislativo. Por exemplo, a questão do marco temporal, que ficou parado durante muitos anos no legislativo e também no Supremo ficou parado durante muitos anos. Precisou de uma ministra, a ministra Rosa Weber, enquanto estava presidindo o Supremo Tribunal Federal, puxar esse tema lá da gaveta e colocar na pauta de julgamento. Agora, quer dizer que quando o Congresso não decide uma coisa, ninguém mais pode decidir? É basicamente esse o recado que o Congresso está dando, porque agora é um revanchismo. Estão querendo conter os poderes do Supremo Tribunal Federal para que eles tenham o poder de decidir, inclusive o poder de não decidir sobre certos temas. O ministro Luiz Roberto Barroso, que hoje preside o STF, ele pontuou isso de uma maneira que eu considero muito acertada sobre essa proposta que tem, que é a mais grave que eu considero, que é do Congresso poder reverter decisões do Supremo Tribunal Federal. O ministro Barroso disse o seguinte: já tivemos um precedente, a Constituição de 1937, da ditadura Vargas. Não parece um bom precedente. Ou seja, o recado dele é o seguinte: vocês podem discutir o que vocês quiserem em termos de mudança do funcionamento do STF, desde que seja constitucional. Agora, voltar a um estado de ditadura no país, isso também já seria inconstitucional. É bom a gente lembrar que as propostas do Congresso Nacional, aprovadas no Congresso Nacional, inclusive as propostas de emenda à Constituição, elas estão sujeitas a um controle de constitucionalidade do próprio Supremo Tribunal Federal, ou seja, o STF pode derrubar uma decisão desse tipo. Os parlamentares sabem disso e, de certa forma, existe um entendimento no Congresso de que isso não seria levado adiante na CCJ, assim, não seria promulgado uma reforma desse tipo, porque seria uma forma de tensionar ainda mais a relação entre o judiciário e o legislativo, porque o judiciário poderia derrubar uma proposta desse tipo ali na frente. Agora, quando tem esses dois poderes em tensão, né, em momento de tensão, a gente tem que saber da onde vai vir o armistício. Se o presidente Lula, de alguma forma, vai interferir nisso, o ministro Barroso, de certa forma, apesar dessa declaração dura, contundente, ele colocou panos quentes, ele meio que disse assim: olha, se vocês quiserem discutir, pode discutir. Ele não deu nenhuma declaração que gerasse mais conflito com o legislativo. Vamos ver agora os próximos capítulos disso, né? Porque o judiciário também pode responder de uma certa maneira, colocando na pauta temas que sabem que pode gerar mais conflito ainda com o Congresso nos próximos dias, Diego. Pois é, ô Sakamoto, e o papel de Davi Alcolumbre, né, que preside aí a Comissão de Constituição e Justiça nisso tudo, né, essa movimentação que ele faz ali me parece casada com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também. O senador Davi Alcolumbre está em ampla campanha para o retorno à presidência do Senado, Diego. Ele foi presidente do Senado, né, derrotando inclusive Renan Calheiros naquela eleição super conturbada, né? Depois ele deixou a presidência, mas ele se manteve num posto relevante, que é a CCJ, se manteve inclusive dentro do processo de articulação da liberação de emendas no último governo, né? E o senador Itá, Davi Alcolumbre, está de olho, né, senador pelo Amapá, está de olho no retorno. Ele é um dos cotados para retornar, para assumir a presidência do Senado daqui a um ano e meio, mais ou menos. Ah, mas já tempo para caramba? Não, na política não, né? Então, 2025, início de 2025, assume uma nova presidência, sai Lira, sai Pacheco, Columbre está nisso. Eu acho que a gente tem que ler, não estou falando que é só por causa disso, claro, mas a gente tem que ler esse processo dentro disso.
né, dentro desse, tem que ler essa decisão, esse fast track tomado pelo Davi Alcolumbre, dentro desse contexto de que ele também está tentando agradar os senadores de uma maneira geral. E o interessante nesse caso é que você vai falar assim, é uma divisão de governistas e não governistas? Não. Porque isso aqui, a decisão com relação ao marco temporal, o Supremo, se Lula não vetar, o Supremo vai derrubar isso. Tem uma série de outros temas que o Supremo está discutindo, a questão da maconha, né? Da descriminalização do porte da maconha para uso pessoal. O próprio Rodrigo Pacheco tinha criticado o Supremo por conta disso, muitos senadores criticaram. Tem a questão do aborto que caminhou com o voto da Rosa. Então, o Senado, assim como a Câmara, se sentiu, parte deles se sentiu, principalmente alas ligadas ao agronegócio, ligadas à bancada da bala, ligadas à bancada religiosa, se sentiram afetados, atingidos, né? Vem aquela ladainha, na verdade, não é que se sentiram afetados, atingidos porque o Supremo está atropelando a Constituição. O pessoal no Congresso sabe que são eles mesmo que atropelam a Constituição. A questão é que eles não querem o Supremo, tipo, revertendo decisões deles que são projetos aprovados ao arrepio da Constituição. Eles sabem disso. Né? Mas o que acontece? Eles vão usar esse argumento, né? Que eu e a Carol estamos falando aqui, e falar, o problema é o outro, né? E aí eles querem emparedar o Supremo. E nesse processo inteiro, e nessa necessidade do Davi Alcolumbre conseguir voto, ele vai angariando simpatias. É isso mesmo, né? Mais uma forma de demonstrar um descontentamento, porque parece que não vai prosperar, pelo menos nesse momento, né? E com essa pressa que parece ter o Senado, a CCJ hoje aprovou ali em menos de um minuto um assunto. Né, Diego, como acho que boa parte dos analistas já falou isso, mas o que acontece, ninguém é contrário à discussão, à rediscussão. O próprio Supremo falou que topa discutir, que entrar, melhorar método, melhorar processo, tudo isso mais. Agora, a forma assodada como vem sendo feita, o momento que vem sendo feito, após decisões que deixaram parte do Congresso Nacional insatisfeito, exatamente porque o Supremo exerceu o seu mandato constitucional de verificar se matérias aprovadas pelo Congresso eram constitucionais, né? Isso, na verdade, vem um oportunismo. Ou seja, na verdade, o que parece todo esse processo de aprovação dessas regras na CCJ hoje, tudo isso é um revanchismo bobo. É um revanchismo bobo. O Congresso Nacional aplica um revanchismo bobo junto ao STF, insatisfeito com o STF cumprindo o seu papel. Né? O que acontece é que a atribuição, por exemplo, esses dois pontos são pontos muito claros, Diego. A questão, primeiro, das liminares monocráticas, né? A atribuição de dar liminar está atrelada ao direito a uma devida prestação jurisdicional, né? Um direito fundamental. Né? Abusos de poderes monocráticos podem existir? Devem ser combatidos, mas o próprio Supremo já começou a combater. Em dezembro do ano passado, né, como bem comentou o professor Reale Júnior, foi colocado a ministra Rosa Weber, ex-presidente, então presidente do Supremo Rosa Weber, colocou o tema para uma discussão interna, limitaram a questão da liminar. As liminares, quando concedidas de forma monocráticas, precisam ser imediatamente encaminhadas para a turma ou para o pleno. Né? Da mesma forma, também foi resolvido, também foi endereçada essa questão dos pedidos de vista, que antigamente pedia vista, era perder de vista, tinha regra, mas ninguém respeitava, e agora tem uma questão de regra, né, que tem que ser devolvidos até 90 dias ao colegiado, caso contrário, os processos podem ser automaticamente colocados novamente em votação. Né? Então, o que acontece? O próprio Supremo viu que houve problemas e a Rosa atuou, né, chamou, organizou isso junto aos demais ministros. Se a Câmara, se o Senado tem alguma coisa, há um diálogo, há possibilidade de desenvolvimento de pontos, aprofundamento, mas do jeito que é colocado, exatamente nesses dois pontos que já foram trabalhados pelo Supremo, parece que a ideia é simplesmente limitar o papel de controle do Poder Judiciário sobre atos ilegais e inconstitucionais do Congresso Nacional, da Presidência da República, o que é um abuso à separação de poderes. Ô, Diego, eu acho que tem 3 pontos, assim, vou falar bem rapidamente. Primeiro, o ministro do Trabalho está correto. Se a Uber quer sair, sai.
né? A beleza do capitalismo nesse sentido é que esse local dela vai ser muito felizmente preenchido por outras concorrentes. A Uber sabe disso, isso é bravata, eles realmente ganham muito dinheiro aqui, eles estão falando isso para naquele mesmo mimimi de que milionário, se aumentar a taxação da renda no Brasil, eu vou para fora. Vai não, o pessoal ganha dinheiro aqui demais, sabe? É um mimimi desgraçado. Se for para fora para paraíso fiscal, taxa também, se eu for brasileiro, que é isso que vai começar vai ser aprovado no Congresso. Então, porque foi a proposta do Haddad. Então é o seguinte, eles não vão sair. Isso primeiro é bravata, né? Segundo, contudo, eu acho que tem um ponto para ser colocado que é o seguinte: o governo Lula prometeu, né, uma resposta com relação à situação dos direitos dos trabalhadores de plataformas, tanto de entregadores quanto de motoristas. Tem um GT discutindo isso, como é que fica os direitos, né? Porque basicamente o que o pessoal está querendo discutir é a criação de uma categoria, né, que não é nem a CLT, né, exatamente tradicional assim, e nem um empreendedor, pequeno empresário, porque convenhamos, entregador não é empresário, né, gente? É uma pessoa que está numa situação, um trabalhador que está trabalhando para as plataformas, né? Então, o que acontece? Existe essa disputa e ainda não há consenso, né? Não há consenso ainda entre trabalhadores e empregadores e o governo nas plataformas. E a questão é que o que está em jogo? Está em jogo dois pontos principais. Primeiro, a questão do INSS, é a questão da Seguridade Social para os trabalhadores, como é que vai se dar a contribuição das empresas e dos trabalhadores. E como vai se dar a questão da remuneração por hora, né? Vai ser como a remuneração mínima por hora ou por dia, como é que vai ser colocado isso? As plataformas não querem de uma forma que se estabeleça uma espécie de vínculo empregatício, e os trabalhadores também têm suas demandas de remuneração mínima. O governo talvez tenha que agir, o que vai deixar insatisfeito, porque na hora que for para o Congresso, se o governo agir muito pró-trabalhador, o Congresso tem uma maioria pró-empregador, e aí vai acabar virando lá no Congresso. Então tem uma disputa ainda que não se resolveu. Vai ter que resolver, e o Luiz Marinho está participando desse processo, está ajudando a capitanear, e está com essa bomba na mão que a situação da regulamentação não se resolve. E por fim, bem rapidamente, esse problema, gente, não é só do Brasil. É no Brasil, é nos Estados Unidos, é na Europa, é em vários países. E vamos ter que. A ideia do presidente Biden e do presidente Lula é exatamente tentar puxar nesse momento em que a tecnologia acaba criando outras categorias de trabalhadores, tentar garantir que haja um mínimo de direito, né? E tentar fazer isso através de uma ação de uma frente internacional. Vamos ver o que eles conseguem. O governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, disse hoje que autuou a Via Mobilidade, que é a concessionária que administra a linha 9 Esmeralda do trem metropolitano, pela interrupção no serviço na tarde de ontem, né, que só foi liberado agora há pouco, né? Caso fique comprovado que houve responsabilidade dessa empresa, a multa pode chegar a 4 milhões de reais, segundo o governador, né? Ele também disse que a empresa ainda pode apresentar defesa. Vou lembrar que a linha privatizada teve essa pane ontem, depois de ser elogiada por Tarcísio ontem, quando houve greve aí dos transportes, trem e também metrô, né? No nosso site tem atualização sobre esse assunto. Vamos dar uma olhada na reportagem que fala sobre a volta do serviço. A linha privatizada elogiada por Tarcísio voltou a funcionar depois de 27 horas. O ramal, né, foi atingido ontem por volta de 2 da tarde, você está vendo aí fumaça, inclusive, uma falha no sistema elétrico, e só voltou a funcionar nessa quarta-feira, hoje às 5h22 da tarde, né, 5h22, e a falha começou ontem. Ô Sakamoto, o governador de São Paulo quis demonstrar que as linhas privatizadas eram superiores, eram melhores, porque funcionaram durante a greve, mas aí teve esse imprevisto que colocou ali uma mancha, né, nesse discurso dele. O Diego, o governador Tarcísio, ele pôs a mão no fogo, né, por uma privatizada e saiu chamuscado com esse chabu novo, né? Foi bastante, na verdade, criticada a declaração do governador, poucas horas depois ele ter feito uma declaração, dele ter dito que, olha, os trabalhadores podem, quem não está deixando o trabalhador na mão são essas linhas, e citou entre elas a linha 9 Esmeralda, né, da CPTM. E aí, olha o chabu, olha dando a fumacê, né? E o que aconteceu? Isso poucas horas depois.
O problema, gente, é que é o seguinte, aí tem gente, o pessoal bolsonarista, começou nas redes sociais falando, não, foi sabotagem, foi isso, foi aquilo. Olha, tem um ponto que é o seguinte, o trabalhador, a trabalhadora que precisa pegar essa linha, não está preocupado, no final das contas, se o que aconteceu, não está preocupado se foi sabotagem, não está preocupado se foi vandalismo, não está preocupado se foi falta de manutenção, não está preocupado se foi um problema de má gestão, não está preocupado se o ET Bilu desceu da espaçonave e foi lá e bateu no trilho até quebrar porque ele queria gerar conhecimento. Não, não tem. Uma pessoa quer o quê? Que a concessionária resolva. E a concessionária demorou 27 horas para resolver. E isso chamuscou o discurso do governador Tarcísio, que estava falando, olha, vem na minha que é sucesso, bora privatizar está funcionando. E aí o pessoal que acreditou e confiou que a linha 9 tipo, era segura, não era segura. Então eu acho, Diego, que foi um movimento, ontem teve muita gente que falou que o governador Tarcísio acabou se dando bem com a greve, porque mostrou que a privatização era uma boa. Se não tivesse acontecido essa pane na linha 9 Esmeralda, talvez o discurso tivesse prevalecido esse. Mas, na verdade, o que prevaleceu é que sim, a privatizada tem problemas, o próprio Ministério Público falou que falta qualidade na linha 9 Esmeralda e ela é um exemplo clássico e vai ser usada como exemplo clássico pelos trabalhadores dessas empresas para mostrar, olha, o que pode acontecer com o resto das linhas caso elas sejam privatizadas. Qual?